Olá, como vão? Estou aqui mais uma vez para trazer um ensino sobre um número que também se repete algumas vezes nas escrituras, que é o número 144. E pesquisando, eu entendi algumas coisas e eu quero passar aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Eu também tenho um vídeo falando sobre o número 42, sobre o número 17, seus significados nas escrituras, né? Não é nenhuma numerologia, e sim um ensinamento espiritual sobre esses números que, por vezes, eles se repetem nas escrituras. Também tem um vídeo falando sobre o número 22, sobre o número 17, 42 e alguns outros, mas nesse aqui nós vamos aprender um pouco qual o significado do número 144 nas escrituras, tá bom? Vamos lá então. Na verdade, o número 144 na Bíblia, ele significa refúgio, ele significa abrigo, tá? Ó, o Salmo 144, lá no versículo 2, Davi ele vai dizer: o Senhor é a minha torre forte, é o meu escudo, o Senhor é aquele em quem me refugio. Então Davi está dizendo que ele se refugia no Senhor, e isso no Salmo 144, porque em 1 Samuel 22, Davi ele se refugiou quando estava fugindo de Saul, estava sendo perseguido por Saul, então ele se refugia na caverna de Adulão. E em hebraico, Adulão, o alfabeto hebraico, as letras também são números. Então, se você pegar a palavra, o nome Adulão, somar cada letra, que também são números, vai dar exatamente o número 144. Então, Davi, ali, aquela caverna de Adulão, ali é uma alusão à cruz de Cristo. Porque quem se refugiou com Davi na caverna de Adulão? Foram os endividados, foram os que estavam em aperto, os que estavam oprimidos, os rejeitados. E foram esses que encontraram refúgio naquela caverna, na caverna de Adulão. E interessante que até os pais e os irmãos de Davi foram para lá, né? Outrora ele foi rejeitado pelos seus irmãos, até por sua família, e ali a gente vê a própria família, Davi buscando refúgio até mesmo para sua própria família. Isso mostra que nesse final dos tempos, né, existe uma promessa que o espírito profético, o manto profético sobre a igreja, que é o profeta Elias, viria e ele reconciliaria o coração dos pais com os filhos, dos filhos aos pais, ou seja, a família seria restaurada. E nós podemos ver ali, nessa caverna, nesse lugar de refúgio, simbolizando a cruz de Cristo, o nosso refúgio, famílias sendo restauradas. Muito interessante. E você vai ver também essa passagem, esse número se repetindo em Apocalipse 7, que fala dos 144 mil selados pelo Senhor. Apocalipse 14 também fala que esses 144 mil, eles tinham o nome do seu Deus em sua fronte, ou seja, em sua testa. Não é meramente uma marca ou um carimbo, mas ali está se falando de pessoas. 144 mil é um número espiritual. Está se falando de pessoas que foram lavados, remidos pelo sangue. Então a sua alma, os seus pensamentos são pensamentos do alto, não pensamentos terrenos. A sua sabedoria é a sabedoria do alto e não uma sabedoria terrena. Agora, sabe o que eu acho interessante? No número 144, a raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 é o número da igreja, é o número do governo. Uma igreja que se submete a Deus, ela anda em governo, ela anda em justiça.
Então, ali é um número simbólico, 144 mil são 12 vezes 12 vezes 12, que vai dar 144. 12 vezes 12 é 144. São pessoas que se submetem ao governo de Deus. E por isso ele recebe uma marca, não uma marca física, mas ele, os seus pensamentos, os seus ideais, tudo isso é baseado na sabedoria de Deus e não na sabedoria dele próprio ou deste mundo. E 144 mil fala de abrigo, são pessoas que estão abrigadas em Deus, elas estão no refúgio do Senhor. Sabe o que é interessante também? 144 ao contrário vai dar 441. E qual é a raiz quadrada de 441? 21, que também é 12 ao contrário. Você pode ver a exatidão da Bíblia, a exatidão dela. E 441, deixa eu falar algo para vocês, a palavra verdade em hebraico é emet. Se somarmos essa palavra a cada letra, vai dar exatamente o número 441, que é 144 ao contrário. Então, mais uma vez a gente aprende que são pessoas que estão andando na verdade. São pessoas, lá você vai ver que esses 144 mil, lá em Apocalipse 14, vai falar que são pessoas que andam na verdade. Em um mundo de mentiras, existem pessoas que andam na verdade. Isso é muito interessante. Então, foi breve, mas eu quero que fique esse ensino para todos, né, do número 144. Só mais algo para finalizar sobre esse número, é que o 144º versículo da Bíblia, que é o versículo de número 144, você vai achar lá em Gênesis 6:6, onde Deus viu toda a corrupção da terra, a maldade, a violência, e ele no coração ele desejou aniquilar o homem, matar, exterminar o homem da terra. Mas ele encontrou um homem que achou graça aos seus olhos, que foi Noé. E Deus pede para Noé fazer uma arca, ou seja, para ele fazer um abrigo para ele e para sua família. E nesses tempos, né, que nós estamos passando por esse vírus que tem vindo, tudo corre para que estejamos em casa com a nossa família. Esse abrigo, Deus falou para Noé: entra, tu e a tua família. Davi, quando foi para a caverna de Adulão, ele levou ele e a sua família. Interessante que era em Moabe. Por que Moabe? Porque Davi era um descendente de Moabe. Davi era de Judá, mas a sua tataravó era uma moabita, a Ruth. Então Davi estava voltando às raízes. E nesse tempo que vivemos nesse caos, é tempo de voltarmos às raízes, mas abrigados, refugiados no Senhor. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha sido abençoado. Se refugie nele, se abrigue nele, você e sua família. E Deus te abençoe. E tem outros vídeos aí, se você gostar, se você estiver curioso para saber sobre outros números, é só procurar aí no meu canal, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, tchau!